Vamos falar sobre as enzimas digestivas e como que elas podem ajudar você a reduzir os gases, a distensão abdominal, a melhorar a sua digestão e a absorção dos nutrientes daquilo que você consome. Primeiramente, vamos entender como que funciona o nosso processo digestivo. Então você começa mastigando os alimentos, eles vão descer aqui pelo seu esôfago, chegar lá no seu estômago. No estômago, a gente tem a síntese de ácido clorídrico e de pepsina, que são duas substâncias que vão atuar ali na digestão, principalmente das proteínas, mas ajuda na digestão geral dos alimentos. Existem fatores que podem reduzir a produção desse ácido, como estresse, por exemplo, alimentação ruim, cigarro, a própria desbiose intestinal, uma infecção por bactéria, por H. pylori. Então, algumas pessoas elas podem começar a ter mais arroto, sentir aquele empachamento, aquele peso no estômago, sentir que a comida realmente está demorando para digerir. Então, nesse caso, a gente pode adotar estratégias como, por exemplo, usar ali um limão ou vinagre de maçã antes da refeição para melhorar a acidez, mas quando a gente está falando em enzima digestiva, a gente pode usar o cloridrato de betaína associado à pepsina na hora da refeição, justamente para melhorar essa acidez ali no estômago e ajudar o organismo daquela pessoa a digerir melhor aquele alimento. Toda vez que a gente não digere bem um alimento a nível de estômago, ele vai dar problema lá no intestino. E aí o resultado disso vão ser gases, distensão abdominal, começa a sobrar fragmento de alimento mal digerido ali, e aí aquela microbiota intestinal que tá ali começa a se alimentar, fermentar aquilo ali e produzir esses gases. Além disso, você acaba gerando um quadro de desbiose, porque você desequilibra toda aquela população de micro-organismos que mora ali. Depois que o alimento desceu do estômago e entrou no intestino delgado, o pâncreas é responsável pela liberação de enzimas pancreáticas ali no lúmen do intestino para justamente finalizar esse processo de digestão. Então a gente tem ali a amilase, lipase, protease, que são as enzimas pancreáticas. A amilase vai quebrar os amidos, tá? Então os carboidratos, batata, arroz, pão, essas coisas assim. A lipase ajuda na quebra das gorduras e as proteases ajudam na digestão das proteínas. O fígado é responsável pela produção da bile. A bile é armazenada na vesícula, a vesícula comprime e libera essa bile ali no lúmen do intestino também, para ajudar ali também na digestão das gorduras. Então tudo isso se encontra ali no intestino. E quando a gente tem algum problema nessas vias, a pessoa também pode ter problema de digestão. Outra coisa que atrapalha muito esse final do processo de digestão e a ação dessas enzimas pancreáticas e da bile é quando a gente tem uma desbiose ali no intestino delgado. Então, se eu tenho um supercrescimento bacteriano, um supercrescimento fúngico, uma parasitose ali e tudo mais, essas secreções não conseguem agir no alimento. E aí, aquele alimento ele vai fermentar, ele vai chegar ali, vai ficar mal digerido e vai fermentar. Por isso que as pessoas que têm esse tipo de problema, elas relatam que elas comem e parece que já fica estufada. Por quê? Porque elas não conseguem finalizar o processo de digestão. Por isso que no tratamento da desbiose é imprescindível a gente fazer uso das enzimas digestivas. Olha, é raro o paciente que eu acabo não colocando as enzimas digestivas no início do tratamento, porque quase todos têm problemas digestivos. Então, geralmente a gente utiliza por um determinado período, 30, 60, 90 dias, e depois a gente retira e vê como que a pessoa ficou sem o uso das enzimas. Então, a gente pode manipular na farmácia também. Amilase, lipase, protease, de 50 a 100 miligramas de cada uma delas, colocar tudo numa cápsula gastroresistente e aí a hora que a pessoa vai se alimentar, ela toma aquela enzima que vai ajudar ali no processo de digestão. Quando a gente vai fazer cloridrato de betaína e pepsina, a gente tem que colocar numa cápsula normal, numa cápsula de tapioca, uma cápsula que abra rapidamente ali no estômago para que ela já consiga agir. Além disso, a gente tem outras enzimas digestivas, papaína, que eu já falei aqui para vocês, que vem do mamão, mas que a gente pode manipular também, bromelina, que vem do abacaxi, que a gente também pode manipular. A gente tem a actinidina, que é do kiwi, e a gente tem também a lactase, que é a enzima que digere a lactose, e temos também a diamina oxidase, que é a enzima que ajuda na degradação da histamina. Então, a depender do quadro da pessoa, a gente pode optar em usar umas enzimas, outras não, ou um blend de todas elas, a depender do quadro.